Você conhece a tabela da TBR? Então vem comigo porque agora nós temos uma nova versão desse jogo de escolher leituras. Oi, eu sou a Paloma e esse é meu canal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui com a nova versão da nossa querida e amada tabela da TBR, a versão 3.0. Mas antes da gente começar, vamos conversar um pouco sobre como é que tudo isso começou, como é que a tabela surgiu e quais as mudanças que eu fiz nessa versão 3.0. Se você já conhece a tabela, eu separei esse vídeo em capítulos, então você pode pular para o próximo capítulo que interessa a você. Porém, se você nunca viu falar disso aqui e é novo aqui no canal ou chegou por esse vídeo, vem comigo porque agora eu vou explicar pra vocês por que é que eu decidi fazer essa tabela, criar essa tabela. Além de ser produtora de conteúdo literário, eu também sou consumidora de conteúdo e eu consumo bastante conteúdo de booktuber nacional, mas eu também gosto de acompanhar algumas booktubers gringas, porque elas têm ideias muito legais, elas me inspiram a fazer meu conteúdo e tem duas booktubers em especial que me inspiraram a fazer essa tabela. Faz algum tempo já, uns anos, que surgiu essa moda e foi algo assim revolucionário no booktube gringo de criar formas diferentes de escolher as leituras que nós vamos fazer a seguir. E essas duas foram as que tiveram as ideias mais diferentes e eu lembro que eu era viciada nos vídeos das duas quando elas usavam esses instrumentos e eu simplesmente fiquei apaixonada por e decidi fazer uma versão minha. A primeira booktuber que eu tô falando é a Book Roast. Ela criou um jogo de tabuleiro pra escolher as leituras dela. Gente, é simplesmente fantástico, eu sei. Mas ela criou esse jogo e, na verdade, ela já criou várias versões depois dessa primeira vez. Pra cada maratona que ela faz, pra cada época do ano que tá, ela cria jogos de tabuleiro pra decidir as suas próximas leituras. Eu acho isso sensacional. E muito complicado. Você já pensou em criar um jogo de tabuleiro pra escolher as suas leituras? Pois é. E a segunda booktuber que eu tô falando é a Coldis, do Coldis Book Corner. Eu amo o canal dela, ainda assisto, aliás, e ela criou a roleta da TBR. Gente, eu juro, virou um fenômeno essa roleta no canal dela, tanto que a capa do canal dela é a tal da roleta. Ela basicamente criou uma roleta onde ela gira e essa roleta tem várias características diferentes que vão falar pra ela qual o próximo livro que ela tem que escolher. E eu sou muito sincera quando eu falo pra vocês que a Cold foi a minha grande inspiração pra criar a tabela da TBR. Eu não tirei isso aqui da minha cabeça sozinha, eu tive que ver os vídeos dela pra decidir criar uma versão minha. É um pouco diferente, mas tem muitas semelhanças, então eu dou o crédito pra ela porque ela foi gênia em criar a tal da roleta. Se vocês entendem inglês ou se vocês têm interesse de conhecer um canal gringo novo, eu recomendo muitíssimo o canal dela, principalmente os vídeos com a roleta, porque vocês vão ver que é muito divertido de assistir, eu sou viciada. Mas agora vamos passar para a minha versão desse jogo de escolher leituras. Como é que funciona a antiga tabela da TBR, porque eu também mudei o nome dela. Eu já viro a câmera para vocês terem a visão completa dela, mas tem uma linha e uma coluna que são ideais e principais que vão guiar as nossas decisões dentro desse jogo. A primeira é a coluna das letras. Então eu tenho uma coluna com 4 letras, A, B, C e D. Vocês conseguem ver aqui. E em cima eu tenho uma linha com 5 números. 1, 2, 3, 4 e 5. Cada um desses quadrados eu vou colocar uma característica diferente. E apesar de já existir tudo isso na tabela antiga, eu admito que eu me empolguei um pouquinho na nova versão, na versão 3.0 da tabela, e eu acabei fazendo mais cartas do que o necessário. Eu estou com mais de 70 cartas em mãos, e essas cartinhas vão guiar as nossas decisões dentro da tabela. Eu vou pegar a primeira cartinha como exemplo. Cada um desses quadrados vai ter uma cartinha e cada cartinha tem uma característica diferente, um gênero de leitura diferente. Vocês vão entender quando a gente for fazer a tabela propriamente dita. E quando essa tabela estiver toda preenchida com essas cartinhas, eu peço combinações para pessoas específicas, então às vezes podem ser vocês, às vezes podem ser as pessoas do meu Instagram. Hoje vão ser os membros aqui do canal que vão me dar essas combinações e com base nas combinações que essas pessoas fizerem, a gente vai ter uma cartinha e aí eu tenho que decidir uma leitura que tem alguma coisa a ver com a carta que eu tirei. Eu sei que parece um pouco complicado, mas vocês vão entender
quando a gente realmente for fazer a tabela como eu falei. Agora, para as pessoas que já conhecem a tabela, eu fiz algumas coisas diferentes na versão 3.0. A primeira é justamente o nome. Então, ela deixa de chamar tabela da TBR e ela passa a se chamar tabela da leitura. Eu acho que mais do que ter um nome legal, eu realmente preciso incluir vocês, o meu público brasileiro, dentro do meu jogo. Então, eu tiro o nome em inglês, ela era a tabela da TBR, e agora ela passa a ser tabela da leitura, que eu acho que é muito mais legal da gente falar aqui no Brasil, porque TBR é uma coisa gringa e eu não sei se todo mundo conhece, então conheçam a nova tabela da leitura. A segunda coisa é que eu tenho várias cartinhas, então eu tenho características novas que eu não tinha na tabela anterior, e eu coloquei em algumas cartas esse selinho prateado aqui. Quando esse selinho prateado for selecionado em alguma combinação, eu tenho o direito de comprar um livro da minha lista de desejos da Amazon ou algum outro livro que eu queira. E assim eu vou controlar também as minhas compras de livro, porque eu vou tentar usar mais a tabela durante o ano. Eu tenho as minhas compras um pouco controladas. O segundo selinho que eu coloquei, deixa eu ver se eu acho algum aqui, porque eu coloquei em cartas aleatórias, eu nem lembro qual que foi. O segundo selinho eu achei é um bem pequenininho e ele é assim, ó, amarelo neon. Quando esse selo cair, quando ele for escolhido em alguma combinação, eu tenho que fazer uma combinação extra. Sim, então se eu peço 3 combinações pra vocês e uma dessas combinações acabou caindo esse selinho neon, então eu tenho que fazer uma combinação extra. Essas cartas eram 2 cartas antigas que tinham na minha seleção de cartas e eu acabei tirando elas e coloquei esses selinhos aqui pra ficar mais divertido. Então eu não sei quais cartas tem esse selo, agora eu não sei, eu acho que com o tempo eu vou acostumar, vou descobrir quais são, mas assim, por enquanto é uma grande surpresa. E agora sim, a gente passa para o momento mais esperado desse vídeo. Vamos preencher essa tabela com as cartas. Eu vou ficar um pouco fora do quadro do vídeo, mas assim vocês têm a visão completa da tabela. A diferença dessa para a anterior é que essa daqui funciona com imã, então agora fica mais fácil de eu trocar as minhas cartas. Também decidi que cada vez que eu for usar a tabela, eu vou sortear cartas novas. E isso é importante porque eu não fazia isso nos jogos anteriores, quando eu usava a tabela antigamente. Acontece que a tabela vai ser preenchida hoje e a gente vai usar essa tabela. Se eu for pedir combinação para vocês numa próxima vez, pode ser que alguém veja como a tabela está e escolha alguma combinação específica que queira de alguma carta que esteja aqui. Então não é justo que a tabela fique pronta. Então toda vez que eu for fazer um vídeo, eu vou ter que tirar todas as cartas e sortear tudo de novo pra ser justo. Então agora, como eu falei pra vocês, vocês sabem, é basicamente um sorteio de cartas. Então eu vou pegar cartas aleatórias aqui e vou colocar essas cartas nos seus respectivos quadrados. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com os ímãs que eu tenho aqui em casa, porque a maioria deles é desses pequenininhos e eles não prendem as cartas muito bem, como dá pra ver. Mas eu já me programei pra comprar ímãs diferentes, desses aqui de baixo, esses maiores, que vão segurar melhor as cartas. Mas assim, com os ímãs, fica melhor de mexer e de movimentar as cartas. Então, essa vai ser a nossa tabela para hoje. Eu sei que não dá pra ver muito assim de perto, porque vocês estão um pouco distante, mas conforme a gente for fazendo as combinações, eu vou tirando as cartinhas pra vocês verem. Eu pedi lá no grupo pra que os membros do canal mandassem 5 combinações, 5 pessoas diferentes, no caso, mandaram combinações, e agora eu vou pegar, não sei quais foram, e a gente vai ver junto. Então que os jogos comecem, não é mesmo? A primeira combinação foi a Alice que mandou, e ela mandou a A5, e a A5 é melhor idade. Eu tava muito animada pra essa cartinha sair. Eu não sei, eu gosto de livros de melhor idade e eu espero que eu consiga ler algum livro legal nessa temática. E agora eu substituo essa carta
por outra, caso alguém tenha mandado a mesma combinação. A segunda combinação foi a Vitória que mandou, e ela mandou B1. E B1 é uma criatura mágica. Também estou animada para ler livros de criaturas mágicas. Eu já tenho um livro que eu posso ler, então eu tô feliz, gente, que as pessoas estão tirando combinações legais. É porque todas as combinações são legais. Agora eu vou substituir essa cartinha. E vamos para a terceira combinação, que foi a Fabi que mandou, e ela mandou D3. E D3 é um livro único. Vocês sabem como eu amo livros únicos, porque eu acho que todo produtor de conteúdo ama livros únicos. São livros fáceis de ler que a gente pode colocar entre leituras mais complexas e maiores. Substituindo esta cartinha, então. E a próxima combinação foi a Anansa que mandou, e ela mandou B5. E B5 é um livro que tenha mar ou água. Eu arrasei nessas características, né, gente? E agora eu vou substituir esta cartinha. A próxima e última combinação foi a Grazi que mandou, e ela mandou C4. C4, esse daqui vai ser legal. É número de páginas. E eu sei que vocês não devem estar entendendo nada, mas eu vou explicar pra vocês exatamente do que é que eu estou falando. E a gente termina, então... Quase, hein, Grazi? Quase que saiu uma combinação extra. A gente termina, então, as nossas combinações, porque hoje, nesse vídeo, eu sei que foi rapidinho, mas eu vou pegar apenas 5 combinações. Deixa eu explicar pra vocês como é que funciona cada cartinha, então, apesar de que algumas são bem autoexplicativas. Na carta de melhor idade, eu tenho que ler um livro com uma pessoa na melhor idade, ou seja, uma pessoa mais de 60 ou quase 60. Na segunda cartinha, eu tenho que ler livro com uma criatura mágica, como eu falei, bem autoexplicativo. O que são criaturas mágicas? Vampiros, lobisomens, dragões, orcs, enfim. A terceira carta, então, eu tenho que ler um livro único. Autoexplicativo, né, gente? Um livro que tenha mar ou água. Pode ser um livro que se passe no fundo do mar, ou um livro que seja num barco, enfim. E a última carta, que eu acho que é a mais confusa pra todo mundo, é número de página. E como que funciona essa carta? Eu tenho que sortear números. Então eu tenho que abrir o sorteador e colocar, por exemplo, de 50 a 500. E aí eu sorteio e o número que cair é o número de páginas de algum livro que eu tenho que achar. Por exemplo, caiu o número 300. Então eu tenho que achar um livro com 300 páginas. E assim eu consigo encontrar a minha leitura. O mais legal de tudo é que essas cartinhas não vão definir as minhas próximas leituras. Elas vão, mas não vão ser livros específicos que eu vou ler. Para inaugurar a nossa tabela nova, nada mais justo do que fazer 5 vídeos diferentes com essas cartas. Então, membros e pessoas que me assistem, agora vocês já sabem quais vão ser os próximos vídeos que eu vou soltar aqui no canal nesse ano. Eu espero conseguir soltar esses vídeos logo mais, porque assim a gente consegue usar a tabela mais uma vez esse ano. Mas se a gente não conseguir, esses são os vídeos que eu vou soltar até o fim do ano. E outros vídeos que eu tenho programados, porque eu creio que eu posso fazer leituras incríveis até 2025 acabar. Eu sei que esse vídeo ficou super rápido e super dinâmico, mas eu também quero intercalar os meus vlogs de leitura de 1 hora com vídeos mais rápidos como esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nova versão da tabela, a tabela da leitura 3.0, e eu espero que vocês me acompanhem nesses próximos vídeos que eu vou fazer aqui pro canal. Se você é novo por aqui, chegou por esse vídeo ou tá conhecendo o canal agora, não esquece de se inscrever pra não perder os próximos vídeos que vão sair. E se você tem interesse em receber conteúdos exclusivos aqui do canal e fazer parte da nossa comunidade de membros, tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro. É só clicar nele e ver os 3 níveis de assinatura que a gente tem aqui no canal pra você vir fazer parte dessa comunidade que eu tanto amo. Obrigada, membros, pelas combinações. Vocês definiram o destino de todo mundo nesse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado das suas escolhas. Agora eu fico por aqui porque realmente eu tenho muitas leituras pra fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!